Bom dia, graça e paz, meu nome é James Rocha e hoje a lição do dia é: onde está a sua fé? Onde está a sua confiança? Aqui no livro de Lucas capítulo 8, verso 22 diz assim: certo dia Jesus entrou em um barco e os discípulos lhe disseram, e lhes disse, vamos para o outro lado do lago. E eles partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu, e uma forte ventania caiu sobre o lago, de modo que o barco começou a encher-se de água, colocando-os em grande perigo. E eles foram e acordaram, dizendo, mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Então disse aos discípulos, onde está a sua confiança? Ou onde está a sua fé? Apavorados, eles se maravilharam, perguntando uns aos outros, quem pode ser este? Quem pode ser este que dá ordens até o vento e a água, e eles lhe obedecem? Essa lição, esse texto tem inúmeras lições, mas a primeira, a fé tem direção. A fé tem direção. Nós podemos mover a nossa fé, nós podemos mover a nossa confiança. Essa palavra onde é uma palavra que indica uma localidade. Onde está o pano de prato? Onde está a caneta? Onde está a mesa? Então, a fé é direcionada. Nós podemos direcionar a nossa confiança, ok? A fé é direcionável. E aqui, Jesus mostra que em um dado momento, a confiança dos discípulos ela mudou de direção. Então, não basta apenas ter a presença de Deus, não basta apenas ter Deus presente ou Deus conosco, se a nossa confiança está direcionada para uma coisa que não seja Ele. E é impressionante, irmãos e amigos, que quando eles chamam Jesus mestre, 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 parece que eles não estão esperando, oh meu Deus, que eles não estão esperando que algo aconteça. Tanto é que eles já vão chamando Jesus, afirmando, vamos morrer. E me parece, lendo todo o texto, que eles esperavam que eles fossem afundar, inclusive Jesus Cristo. Ok? Eles disseram assim, mestre, vamos morrer. Eles não disseram, mestre, salva-nos. Eles disseram, mestre, vamos morrer. Em outro texto fala, não se te dá que morramos. Então, e quando Cristo acalmou a tempestade, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles perguntaram, quem é este? Que o vento e o mar lhe obedecem. Eles não conheciam ainda esse lado de Jesus. Então me parece que eles esperavam que Cristo ia morrer. Eles não tinham ainda experimentado esse lado de Jesus Cristo. Então, onde está a tua confiança? Muitas vezes nós podemos acordar debaixo de uma revelação divina, ou andar uma semana debaixo de uma revelação divina, de um texto bíblico, andando ali, confiando, olhando para o texto e andando de acordo com o texto, olhando para a revelação e andando de acordo com a revelação. Nossas emoções ficam calibradas por aquela palavra, por aquela experiência, por aquela revelação, e basta que apenas um estímulo externo aconteça para ressuscitar algum pavor nosso, para ressuscitar, para ativar alguma tristeza, ativar alguma experiência passada, ativar algum sofrimento passado, ativar alguma coisa. Aqui, a tempestade que caiu no lago, começou a encher também o barco. E isso começou a enchê-los de uma coisa, está aqui, ó. E eles foram, caiu água dentro do barco e começou a encher de água, colocando-os em grande perigo. E eles foram e acordaram dizendo, nós vamos morrer. Então, você imagina como que eles estavam pensando, né? Então, Jesus falou, onde está a vossa fé? Um episódio parecido com esse aconteceu com Pedro, quando Pedro disse, se és tu, manda que eu vá. Enquanto ele olhava para Cristo, enquanto ele botava confiança em Cristo, enquanto ele pegava seus sentimentos e todos os fatores que levam alguém a confiar e olhava para Cristo, ele ia andando sobre as águas, ele ativou algo de Cristo para dentro dele. Mas quando ele começou a olhar os ventos, a coisa bagunçou e ele afundou. É um outro episódio.
Mas para não ficar longo, o objetivo hoje é só um. Aqui tem muita verdade. Se você quiser que eu fale mais sobre isso aqui, não é, com a graça de Deus, é lógico. Se você quiser, você pode assim, fala mais sobre esse texto, coloca nos comentários e faça alguma pergunta sobre isso, que a gente continua desse assunto, que esse assunto aqui é muito rico. Então, onde está a tua confiança? A fé é direcionável, ok? Essa semana agora eu fui levado a essa pergunta: onde é que está a sua fé? Onde está a sua fé? Tira sua mente disso e coloca somente no que eu disse, somente no que eu falei, somente no que a Bíblia diz, somente na profecia do início do ano. E automaticamente eu posicionei novamente todos os elementos internos meus para as palavras, para as visões, para as imagens, para os acontecimentos que já existem com relação à profecia e à palavra de Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Logo em seguida, quando eu direcionei minha mente para o lugar certo, aconteceu isso aqui, ó. Aconteceu isso aqui. Calma e tranquilidade. Quando Jesus repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Ok? Vamos tomar cuidado para não achar que Jesus está no nosso barco para morrer junto com a gente. Não, queridos. Ele está em nosso barco para acalmar a tempestade e para trazer tranquilidade e para nos fazer chegar no destino que ele tensionou no início. No começo ele disse: vamos para o outro lado. Se ele disse para você: vamos para o outro lado, se ele disse para mim e para você, se ele disse para nós que tem um destino, nós chegaremos nele. São muitas lições. Se você quer ouvir o resto, coloca aí embaixo assim, ó, fala mais sobre esse assunto e a gente continua ainda essa semana. Que Deus te abençoe, forte abraço e direcione a sua confiança para o lugar certo. E Ele é o lugar certo. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau.